Eu tô tentando ser a mais didática possível para que vocês entendam o mapa da strip, para que vocês consigam visualizar isso antes de chegar aqui. Porque o que acontece? A forma de se locomover em Las Vegas vai impactar muito também a sua programação, o seu roteiro. Então, o que eu posso fazer? Eu quero... Oi, Marícia! Que legal! Eu que agradeço. Então, assim, pessoal, a forma de vocês se locomoverem, ela é muito importante, né? Porque vai te poupar tempo, vai te poupar dinheiro. E aqui, sendo um explorador inteligente, a gente quer otimizar isso daí. A gente realmente quer saber o que a gente está fazendo e não ficar perdido. Para vocês terem uma noção, Las Vegas, a gente tem transporte a pé, que vai ser... Grande parte da sua locomoção vai ser a pé, caminhando entre os cassinos, de um cassino para o outro, indo de um lado para o outro. Depois a gente tem a parte dos monorails. Quer dizer, é um monorail, que ele é pago, que ele fica de um lado da strip, ele vai conectar do Hotel MGM até praticamente o Hotel Strat, passando ali pelo centro de convenções. Ele fica, se você tá olhando da placa descendo, que a gente considera a placa o começo da strip, ele fica do lado direito. Do lado esquerdo da strip, nós temos 2 trams que são gratuitos para você se locomover. E esse você não precisa pagar nada. O primeiro deles, ele vai sair do Hotel Mandalay Bay e vai até o Hotel Excalibur, e tem 2 variações dele. Tem um expresso, que ele vai direto do Mandalay Bay pro Excalibur, e ele não para no hotel do meio, que é o Luxor. Ou tem o que vai fazendo todas as paradas, mas ele só faz esse pequeno trajeto. Aí depois você tem que atravessar a plataforma para dar sequência nos outros hotéis. E depois a gente tem um outro tram gratuito, que ele vai conectar o hotel Área, o shopping do Área, que é o Crystals. Ele passa por trás do Cosmopolitan e ele chega até o Bellagio. Aí lá no Bellagio ele volta. Então, também é uma perninha aí que você consegue fazer gratuitamente. Existia um outro que conectava da parte do Treasure Island e do Mirage, mas o Hotel Mirage fechou, então esse trenzinho ele nem existe mais, tá bom? Nós temos ônibus, nós temos um ônibus expresso e nós temos um ônibus que ele vai parando praticamente em todos os hotéis, todas as esquinas. Tem Uber, tem táxi, tem as passarelas. Muitos lugares de Las Vegas você não pode atravessar na rua, não tem faixa de pedestre, então você tem que atravessar por aquelas passarelas suspensas, tá? Que mais? Forma de locomoção, acredito que é basicamente isso, tá? Então, vamos começar a conversar nessa live sobre essa questão. Eu já fiz uma live aqui, e tem o carro, né? Se você for alugar o carro e tal, mas eu já fiz uma live aqui específica falando sobre isso. Qual é a minha opinião, o que eu acho, se vale a pena, se não vale a pena alugar carro, por quê, prós e contras, quando você deve alugar um carro. E eu não vou entrar na questão do carro aqui, eu só vou falar pra vocês nessa live sobre isso que eu acabei de falar. Se alguém aqui tiver interesse em saber a questão do carro, também me chama no direct, que aí eu libero o link do vídeo pra você que já tá lá no YouTube, tá? O link secreto, porque acho que eles não estão liberados. Então, vamos lá. Aí, além disso, de eu estar falando isso pra você, hoje nessa live eu vou falar pra vocês, assim, quais são os melhores pontos pra você se locomover, tá? De quem já tem experiência de Vegas aqui, desde 2011 que eu tô aqui, tá, gente? Então, assim, conheço bem a cidade com a palma da minha mão. Então, eu também vou te falar quais as ciladas que você tem que evitar, para que você não fique mais cansado, para que você não gaste mais dinheiro, para que você não perca tempo. A gente também vai falar sobre essas formas de locomoção que eu acabei de dizer, cada uma delas, Uber, táxi, monorail, o tram gratuito, os ônibus, e é isso. E quais são os acessos grátis, eu vou te explicar direitinho, e o mapa eu vou estar mostrando para vocês. A primeira coisa se ficar alguma dúvida conforme eu tô trazendo esse conteúdo para vocês, vocês vão colocando aqui nos comentários e a gente vai conversando, tá? Se for alguma dúvida referente ao assunto, se for alguma dúvida que não seja dentro do que eu estou falando, vocês também podem deixar que depois eu volto, fico um pouquinho ainda uns minutinhos no final da live para tirar as dúvidas, combinado? Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês o primeiro mapa. Vamos ver se vai dar certo, hein? Tchanã!
Deu. Eita, coisa boa. Vocês estão vendo o mapinha? Vocês estão conseguindo ver o mapa? Eu não sei se a gente consegue... eu não consigo mexer nele, tá? Então, assim, essa foto, ela vai ficar aí. Ela tá meio cortada. Então, assim, eu não consigo movimentar ele com a minha mão e não consigo mexer muito nele. Mas é nesse mapinha que eu tô trabalhando para poder trazer para vocês uma versão dele mais didática. Esse mapa, ele é de um grupo que eu faço de Mastermind Network daqui de Vegas. E eu vou traduzir ele para vocês para o português. E eu e minha equipe, a gente tá tentando fazer um melhor. Então, por isso que tá demorando um pouco mais para eu disponibilizar esse material para vocês. Mas é o seguinte, se a gente for olhar bem aqui embaixo, tá? No comecinho do telefone de vocês aí, a gente tá falando que é o começo da strip. Então, vocês estão vendo que ela faz assim, depois ela dá uma quebradinha, certo? Essa é a Las Vegas Boulevard. Então, todos esses prédios azuis são os hotéis. Tá registrado aqui os principais hotéis. A imagem não tá muito clara, gente, porque, né... Tô tentando dar o meu melhor aqui porque eu fiquei pensando, falei, como que eu vou mostrar isso? Porque só falar às vezes é difícil, né? Então, por isso que eu tô trazendo os mapinhas para tentar ajudar vocês visualizarem isso comigo da melhor forma possível. Então, as partes azuis são os hotéis. Então, a gente tem hotéis do lado direito e a gente tem hotéis do lado esquerdo. Considerando que a placa é o primeiro ponto de partida, que a gente fala que a placa é o começo da strip e a Fremont é o final, a gente tá falando aí de mais ou menos quase 10 quilômetros de extensão. E aí ela dá essa quebradinha conforme ela vai entrando na parte antiga de Las Vegas, tá? Essa linha vermelha que vocês estão vendo aí nesse mapa, que tá fazendo uns zigue-zagues assim, vocês estão vendo essa linha vermelha? Que tá fazendo todo esse zigue-zague? Essa linha vermelha significa que você pode andar a pé. Então, existe uma forma de você se conectar basicamente a pé por toda a strip, se você quiser. Mas, obviamente, que você vai gastar muito tempo. Então, por isso que vocês, exploradores inteligentes, quando vão montar o roteiro para Las Vegas, vocês precisam separar por partes, montando de uma forma lógica, né? Contando aí com uma organização para que você faça esses hotéis por grupos. Sem contar que essa linha que está mostrando aí, ela tá mostrando assim, como que você passa por dentro dos hotéis pra pegar o monorail gratuito, o tram, e pra ir de um hotel para outro. Não tá contando, não tá contabilizando o que você vai andar dentro de cada hotel. O que você vai fazer dentro de cada hotel, tá? Então, deixa eu ver agora como que eu faço pra parar de compartilhar. Será que é aqui? Não. Aqui, parar de compartilhar. Então, quando vocês olham para esse mapinha, é isso que vocês têm que levar em consideração, tá? Porque cada hotel é um mundo um mundo de coisas lá dentro para se ver. Por isso que eu falo que a média do que o pessoal anda em Las Vegas é uma média de 12 a 13, 14 quilômetros por dia, dependendo aí da sua disposição. Tá? Eu não tô brincando, porque é justamente isso. Então, quando a gente fala assim de os melhores pontos para se locomover, a gente tem que começar. Tem alguns cassinos que eu já falei em outras lives para vocês, mas eu vou tornar a repetir, que eu acho importante vocês visitarem, e que tem também esse sistema de locomoção. Então, o primeiro deles, tá? A gente visitar o hotel Mandalay Bay, que do lado dele tá dentro do Hotel W. Esses dois hotéis, o Mandalay Bay, o que ele tem lá dentro? Ele tem o aquário, ele tem o show do Michael Jackson, e ele tá conectado, por exemplo, com o Hotel W, que tem um dos rooftops, os lounges que eu mais recomendo, que tem uma vista lindíssima de Vegas, que você vê toda a strip lá de cima e é gratuito, né? Então, assim, eu já dei outras dicas, já falei sobre como você monta um roteirinho noturno para incorporar tudo isso. Então, assim, ele é um hotel que vale a pena você visitar. Aí vale a pena você pensar na logística de colocar ele de noite, por exemplo, para você poder curtir um bom restaurante que tem ali, que eu já passei essa informação, você curtir um rooftop, você poder ir no show. E aí, se você não quiser voltar depois tudo a pé, você pega o trenzinho, vai até o Excalibur e depois você segue.
essa questão do monorail, do trenzinho gratuito, você vai pegar ele dentro do Mandalay Bay, ou você pode pegar ele dentro do Hotel Luxor, ou você pode pegar ele dentro do Hotel Excalibur, se você tiver que voltar sentido ao contrário, para trás. Porque do Excalibur para frente, você continua indo na direção dos hotéis. Aí você vai atravessar uma plataforma suspensa em cima da strip, e aí você já vai dar direto no Hotel New York, New York. Via de regra, gente, nesse mapinha que eu mostrei para vocês aqui, vamos considerar que todos os hotéis da rede MGM, eles estão do nosso lado esquerdo. E todos os hotéis da rede Caesars, ele fica do lado direito, com 2 exceções. O Hotel MGM tá do lado contrário, tá do lado direito, em frente ao Hotel New York. E a partir do Hotel MGM, você pega o monorail, que o monorail é aquele pago, tá? Aí eu tenho um outro mapinha aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é esse daqui. Esse é o mapinha do monorail. Então, como vocês podem ver, ele começa aqui embaixo, tá vendo o ponto de partida dele? Que tá na frente desse verdinho, que é o Hotel MGM. Então, ele vai circular por trás desses hotéis todos. Aí, depois ele passa bem atrás, ele tem uma parada, ó, as paradas do monorail. Ele vai, esse aqui é pago, tá? Eu já vou falar pra vocês a tarifa. Você pega ele dentro do MGM, aí o ideal é você comprar uma tarifa, um pacote de $24 ou alguns dias, tá? Pra você não desperdiçar o seu dinheiro, porque um dia só eu acho que é bobagem, dependendo se você quiser usar ele muito. Então, o monorail tá aqui, você pega ele no MGM, depois a próxima parada dele é lá no meio da strip, que é aquele segundo ponto verdinho. A gente tá olhando aqui do lado esquerdo, tá, pessoal? Essa linha azul com os bloquinhos vermelhos. Então, a gente tem o MGM, depois a próxima parada dele é lá no Bally's, que é o antigo Bally's, que agora chama Horseshoe. Então, basicamente, ele vai passar pelas redes do Hotel Caesars. O único que ele tem da rede MGM é o próprio MGM, como eu falei, é a única exceção. Depois ele vai parar lá no The Link, que é onde tem a roda gigante. Depois ele vai parar no Venetian, que é no Hotel Veneza. Ele passa em cima da esfera, tá vendo? Vocês conseguem visualizar a esfera aqui, pessoal? Ele passa por cima da esfera, por trás do Encore ali, de um campo de golfe. Aí depois ele vai parar lá no centro de convenções. Depois mais uma parada no Westgate Hotel, que é onde é o hotel do Elvis. E a última parada dele é lá no Hotel Sahara. E aí depois, já atravessando a rua, você já chega no Hotel Strat. Essa é a linha do monorail. O monorail, tá? Ele, como eu falei, ele é pago. E você pode escolher alguns pacotes para você estar utilizando ele. Eu vou dar uma olhada aqui para ver qual é o site, para vocês verem. Eu já vou copiar aqui para vocês. Espera aí que meu computador desligou. E eu já vou passar aqui para vocês. O monorail, para você chegar dentro dele no MGM, ele é meio chato. Mas assim, gente, todos os hotéis cassinos, eles têm assim muita sinalização. Então, coisas que vocês precisam estar atentos. A nomenclatura que vocês precisam estar atentos. Monorail, que quer dizer que é o pago, que é esse mapinha aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então, muita gente gosta de pegar o monorail porque ele tem ar-condicionado, ele tem o horário de funcionamento dele, que se eu não me engano ele vai até 2 horas da manhã, tá? É isso que eu quero confirmar aqui também no site, que eu esqueci de confirmar isso pra vocês. O horário de funcionamento dele. Eu preciso ir lá, eu quero ir lá ver se eu faço um vídeo pra vocês também pra mostrar esses acessos, da onde que ele sai, como que funciona, porque eu acho que visualmente também ajuda. O monorail, se for como os trams, eles funcionam até 2 da manhã, que eu acredito que é o horário de funcionamento dele. E você pode, se você compra o passe, por exemplo, de 24 horas ou de 3 dias, você vai poder andar, entra, sai, o momento que você quiser. Quais são os períodos que ajuda, Carol, usar o monorail? Quando tá muito calor, como agora que a gente vai começar a entrar no verão. Época que tá muito frio, pra quem tem mais sensibilidade do frio e não quer ficar andando por fora. Porque assim, a maior parte do tempo você vai andar dentro dos cassinos.
Só que tem uma hora que às vezes você precisa dar uma acelerada. Ah, eu tenho que, por exemplo, eu tô hospedada lá no MGM e eu tô aqui no Strat. Porque eu vim aqui nos brinquedos, eu vim aqui na torre, ou então o contrário, eu tô hospedada no MGM e eu quero ir lá na Estratosfera porque eu quero jantar no restaurante giratório e eu quero ir nos brinquedos. E eu não quero pegar Uber. Nós já vamos falar sobre Uber. Então, uma boa opção é você pegar o monorail, que você vai indo. Só que ele vai parando, ele não é expresso. Então, você meio que tem que computar um tempo. Eu diria aí uns 25 minutos, meia hora, para ele fazer esse caminho completo até a última parada, que seria o Strat ali. Depois, literalmente, gente, você só vai atravessar a rua, tá? Deixa eu abrir aqui a minha internet aqui, eu já passo para vocês a informação do horário de funcionamento dele. Outra coisa importante do monorail, ele fica suspenso, então ele não tipo assim, ele não é um metrô, ele não fica subterrâneo e ele não fica, tipo assim, escondido. Aí se você estiver passando por trás dos cassinos, você vai ver ele ali normalmente, você vai ver ele da esfera, ele vai estar passando ali por cima, você vai ver ele atrás do Encore, então assim, é um acesso fácil, não é difícil de você visualizar ele, tá? Deixa eu colocar aqui, monorail, horário de funcionamento, já vou pegar aqui pra vocês. Outra coisa do monorail que eu queria falar, ele vai funcionar 7 dias na semana, então assim, não tem essa de, Carol, é feriado, o monorail não vai funcionar, ou vai funcionar. Como que funciona? Você pode pegar um passe, isso mesmo, um passe para 3 dias, um passe para 24 horas. Inclusive, tem no site, em português, eu queria que vocês vissem aqui, mas não vai dar, senão eu vou ter que tirar do meu tripé. Tá escrito, tem até a bandeirinha do Brasil no site do monorail, tá? Gente, só lembrando que depois eu vou compilar todas essas informações com os mapas, com os links para vocês comprarem, os aplicativos do ônibus, tudo. Vou colocar tudo num PDF e vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Então, quem quiser receber esse material, entra lá no grupo do WhatsApp, tá? Aí aqui é muito simples, você pode comprar o passe lá na hora, qualquer estação do monorail você consegue comprar o passe, então não tem problema, você entra e compra, aí você coloca a sua quantidade. Aí aqui, pra você andar uma única vez, isso aqui tá em dólar, tá, uma única vez é 5,50, um passe de 24 horas é 13 dólares, 2 dias de passe é 23,75, 3 dias, então assim, tem passe único 24 horas, 2, 3, 4, 5, 7 dias, tá? E aí tem até uma promoção, por exemplo, se você compra online, presta atenção nisso, vocês precisam comprar online, porque vocês vão ter desconto no passe do monorail. Se você não compra online, você vai pagar o preço full. Só pra vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho importante eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Aqui tá o passe do monorail, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês entenderem. Purchase online, 24 horas, ao invés de 15 dólares, vai sair 13,45, por 2 dias 23, por 3 dias 29, 4 dias 37 e por aí vai, tá? Aí você compra aqui no site online. Mas aí que eu tava falando pra vocês, ó, tem a bandeirinha do Brasil. Aí se tem grupo, por exemplo, grupo, você compra o passe pra grupo. Aí se você clicar aqui, ele vai traduzir o site pro português. Aí, ó, sobre o monotrilho de Las Vegas. Olha lá, ó, 365 dias por ano, que eu falei pra vocês, das 7 à meia-noite, de segunda-feira, terça-feira das 7 às 2 da manhã, de sexta ele fica até às 3. Então, ele vai funcionar um pouquinho mais do que os outros dias, tá? Como eu falei pra você, vale super a pena pra quem quer andar no monorail, é super tranquilo, tá? Mas ele vai andar desse lado, que eu mostrei que vocês estão vendo aqui essa linha nesse mapinha. Combinado, gente? Vocês estão perguntando como que entra no grupo do WhatsApp. Na minha bio tem o link do grupo, tá? Acho que fica mais fácil pra vocês. Depois de terminar a live, vocês vão lá, vocês entram. Isso é sobre o monorail. Alguma dúvida, pessoal, sobre o monorail? Então, quando vocês forem comprar,
Se você já tá decidido que você vai usar o monorail como forma de se locomover em Las Vegas, você baixa o aplicativo e você compra online. Eu vou colocar todos esses links lá para vocês, tá? Minha missão é que isso fique pronto até domingo. Vou colocar todos esses links para vocês. Mas é interessante que, se você já baixa o aplicativo, você já fica com o aplicativo no celular. Chegou em Las Vegas, decidiu que vai usar o monorail, compra pelo aplicativo. Não deixa para comprar lá na hora, porque lá na hora você vai pagar mais caro. Aí, qual que é a dica para você ficar fazendo essas compras internacionais de aplicativo? Do ônibus, então presta atenção nisso que eu vou falar agora. Do ônibus, a mesma coisa. Do Uber, a mesma coisa. Se vocês forem usar táxi para pagar com cartão, porque tem muito táxi aqui hoje que paga com cartão, você não precisa usar dinheiro para pagar táxi. Táxi, o monorail, o ônibus, vocês já veem que esses aplicativos tudo baixado, se vocês quiserem se locomover dessa forma. Aí na hora de pagar, vocês colocam na carteira digital de vocês do telefone, porque todo mundo hoje usa, né? Vocês usam? Eu uso para tudo, gente. Eu quase não uso cartão físico. Mas vocês também têm que trazer o cartão físico, pelo amor de Deus. Mas aí, vocês vão trazer, vocês vão baixar o aplicativo e vocês colocam o cartãozinho da Nomad, o cartãozinho da Wise, no seu Apple Pay, ou na sua carteira digital. Eu tenho iPhone, a gente fala Apple Pay, ou do Google Play, né? Você coloca na sua carteira digital, porque aí na hora de efetuar a compra, você troca para pagar com esse cartão. Para você não ter que ficar pagando o IOF, tá? Taxa, enfim, que você não precisa pagar. Então, é uma alternativa. É uma diferença? É uma diferença, tipo assim, se você tiver num grupo, uma família com 4 pessoas, vai dar aí quase $8 de diferença. $8 você compra um café no Starbucks. Então, minha gente, tem esse desconto, então, no monorail. Entendido sobre o monorail? Alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida sobre o monorail? Que eu vou passar agora para o ônibus. Vou explicar para vocês como que vocês se locomovem com o ônibus. Acho que não, né? Vocês estão caladinhos, então eu vou entender que não tem dúvida. Vamos agora para a linha do ônibus. Cadê a linha do ônibus? Vamos para a linha do ônibus. Esta é a linha maravilhosa do ônibus que tem em Las Vegas. Estão conseguindo ver o mapinha? Gente, eu sei que tá embaçado. Eu tentei dar o meu melhor, juro. Trazer para vocês poderem visualizar isso daqui. Mas é o seguinte, tá vendo os pontinhos pretos? Aqui de novo a gente tem a strip desenhada. Tá vendo que ela faz assim, tipo, ela dá uma quebradinha, né? Tipo, ela dá uma quebradinha. Todos esses pontinhos pretos significa que é a parada do ônibus. Então a gente tem, esse é o Deuce, tá? É o ônibus Deuce. Ele passa todos os dias. Aí aqui, ó, é porque a foto tá tampando. Ele funciona, o horário dele de funcionamento. Tá bloqueado aqui, mas daqui a pouco eu vou compartilhar outra tela com vocês. Ele vai parar em todos os cassinos, praticamente. Tanto de um lado quanto do outro. E ele só faz esse trajeto. Norte, sul. Northbound, southbound. Então, dependendo do lado da rua que você tiver, ele vai na direção contrária, tá? Então, fiquem ligados nisso para vocês não pegarem o ônibus na direção contrária. E uma dica também, gente, que funciona super. Quando vocês tiverem que se locomover, vocês podem colocar no aplicativo do Google ou no próprio aplicativo do Apple Maps e colocar se você quer ônibus, se você quer carro, se você vai a pé, porque aí até se você colocar no aplicativo do ônibus, na opção de transporte de ônibus, ele vai te mostrar qual é o ponto de ônibus mais perto, e aí a hora que você colocar para onde você quer ir, ele vai te falar qual é o lado da rua que você tem que estar, pra você também não pegar, igual aquela história do metrô de Nova York, né? Eu não sei se ele funciona como no metrô de Nova York, por exemplo, quando você entra, o seu celular ele vai apitando, mostrando as paradas também, que tá. Eu não sei se no ônibus aqui o mapa vai fazer isso, mas vale a pena você ficar de olho.
E aí, se você coloca onde que você vai descer, você vai acompanhando pelo próprio aplicativo do mapa. E aí você entra, tá? O que mais que eu ia falar pra vocês sobre o ônibus? Os ônibus têm ar-condicionado. Normalmente tem ônibus com 2 andares. E são aqueles ônibus sanfonão também. Pro ingresso do ônibus, você também pode comprar um passe único, que é o single ride, que é só uma perna. Você pode comprar o passe de 24 horas ou você pode comprar o passe de 2 dias, 3 dias. A mesma coisa do monorail, mais ou menos, tá? Ele é um pouco mais barato, eu acho, que o monorail. Eu vou compartilhar aqui com vocês já o valor. O que mais que eu ia falar sobre o ônibus? Outra coisa importante. O ônibus... toda parada, praticamente, dele, do lado de fora, no ponto de ônibus, vai ter uma mapinha mostrando para que lado que ele vai, quais são as próximas paradas. E não é todos os pontos de ônibus que vão ter o quiosquinho para você comprar o bilhete. Então, por isso que eu tô falando, já vai com um aplicativo, já fica com o aplicativo no celular, porque aí você compra pelo aplicativo. Por quê? Ou você vai mostrar para o motorista e vai escanear lá, ou às vezes você entra no ônibus e o motorista não vai ver, mas às vezes tem fiscalização. E aí o fiscal entra e pede para ver o ingresso de todo mundo ali, para ter certeza que tá todo mundo pago. Aqui em Las Vegas a gente vê bastante morador de rua circulando pela Strip. É bastante, mas tem. Na parte mais de downtown ali da Fremont tem mais. E às vezes eles entram no ônibus sem pagar. Entra por trás e tudo para pegar uma carona, né, com o ônibus. E como não tem cobrador, e às vezes o motorista não vê, ou então vê e deixa entrar, mas muitas vezes esses cobradores, eles entram, esses fiscais, eles ficam circulando de um ponto ao outro, e às vezes eles podem te pedir o seu ingresso. E também tem turista que faz isso, entra pela porta de trás, pega uma carona com o ônibus e desce. Existe o ônibus expresso. Eu não vou falar muito sobre ele, para não confundir vocês nessa live, mas basicamente ele é o mesmo ônibus que esse, só que ele tá escrito expresso. E ele não passa toda hora como este ônibus, como o Deus. Ele passa em horários específicos, por isso que também ter o aplicativo é importante, porque vocês vão conseguir ver direitinho os horários. A coisa boa do ônibus expresso é porque ele vai mais rápido até o outlet do que o Deus. O Deus também vai até o outlet norte. Só que, dependendo de onde você estiver, você tá vendo que ele vai parando. Ele vai parando, ele vai parando, ele vai parando. Tem alguns pontos, por exemplo, como o Hotel Caesars Palace, que tá ali no meio da Strip, que é um hotel muito movimentado. Ele para e às vezes ele fica ali uns 2, 3 minutos parado, pra ver se mais alguém vai chegar, pra pegar o pessoal. E principalmente esse que para o tempo inteiro. Já o ônibus expresso, ele não para toda hora. Então, não se confundam na hora que vocês comprarem o passe do ônibus para vocês prestarem atenção. Se é o ônibus expresso, se é o ônibus que não é o expresso, para vocês não pegarem o ônibus errado. Porque se você pegar o ônibus expresso, ele não vai parar. Às vezes ele vai começar lá no Mandalay Bay, ele vai parar lá no, tipo assim, no Belágio, sei lá. Ele vai andar mais, tá? Eu nunca andei no expresso, então não me lembro de cabeça as paradas. Mas eu não quis trazer ele aqui para não confundir vocês. Então, assim, a maioria das pessoas preferem o Deus, porque ele vai parando basicamente em todos os hotéis. Só que aí você tem que calcular o tempo, né? O tempo que você vai andar. Os quarteirões de Vegas são muito longos, tem trânsito, né? O ônibus, ele não tem nenhuma linha exclusiva ali na Strip para andar. Então, ele também vai parar em faixa de pedestre, ele também vai ter que lidar com o trânsito como os carros, com os pedestres atravessando fora da faixa. Então, assim, é devagar que ele anda. Então, assim, se programem com antecedência se você tiver algum compromisso com hora marcada e você for pegar o ônibus, tá? Mas, via de regra, é bem tranquilo. Agora eu vou compartilhar com vocês... Opa, tava pra encerrar a live, que loucura. Apertei no botão errado. Eu vou compartilhar com vocês... deixa eu ver se vocês falaram aqui. Eu vou mandar o aplicativo junto com o mapa para vocês depois, tá? Eu vou compartilhar lá no grupo. Essas paradas são automáticas ou é preciso solicitar? Eu solicito por desencargo de consciência, mas basicamente ele vai parar em tudo quanto é lugar. Porque tem muito turista, muita gente andando. Mas o ideal é você pedir para parar,
tá? Porque vai que depois ele passa aí e você não vê. Vamos às tarifas do ônibus. Cadê? Aqui, ó. Ó, do Deus, tá? Esse é o nome do aplicativo, tá aqui em cima na tela, ó. RTC. RTC Transportation, eu acho. $4 para você andar por duas, por uma única, um single ride, um único ticket, $4. $8, acho que é 8, né? Não, $6 para você 2 horas. Ele é válido por 2 horas. $8 para você andar 24 horas, aí você pode entrar e sair. E um passe de 3 dias, aqui é só 24 e 3 dias. E um passe de 3 dias é $20, tá? Tarifas reduzidas. Existe tarifa reduzida. Criança menor de 5 anos não paga para andar no ônibus, é grátis, tá? E a tarifa reduzida é para adolescente, acho que menor de 15 ou 16, veterano de guerra, militar, esse tipo de coisa, tá? Mas, via de regra, a gente vai pagar esses valores que estão aí, tá? $4 para $6 para 2 horas, $8 para 24 horas ou $20 para 3 dias. Fechou? Deixa eu ver. Então, essas são as paradas dos ônibus. Que mais? Os gratuitos. Vamos falar dos gratuitos agora. Os gratuitos, como que funciona? Eles vão funcionar do hotel, como eu falei, do hotel Mandalay Bay até o hotel Excalibur. Aí tem 2 hotéis. Então, na hora que... 2 hotéis não, 2... 2 opções, então vocês precisam prestar atenção qual vocês vão pegar para vocês não perderem tempo. Porque eu já cometi esse erro. Tava ali no celular distraída, entrei no primeiro que passou, porque normalmente tem 2 lados. Eu entrei no primeiro. Na hora que eu entrei no primeiro, ele foi direto pro Excalibur e eu tinha que descer no Luxor, que é o hotel do meio, e ele não parou. E aí eu fui e voltei, tive que pegar, depois chegar lá no Excalibur, esperar o outro voltar para pegar. Então presta atenção porque tá bem sinalizadinho lá. Eu é que não prestei atenção. Eu já fiz um vídeo gravando para vocês explicando sobre isso que vai sair no canal do YouTube. E aí o próximo gratuito é o que fica dentro, que eu já postei ele aqui para vocês no meu Instagram. Tem um vídeo falando sobre ele, que é o que sai do Belágio e vai até o Hotel Área. E do Hotel Área você também volta pro Belágio, passando por trás do Hotel Cosmopolitan. E ele faz uma parada no Shopping do Crystals. E você pega ele na divisa dos hotéis Parque MGM e Hotel Área, que é um colado no outro, tá? Então, passando o hotel, vamos começar lá do começo. Mandalay Bay, Luxor e Excalibur, tem o trenzinho grátis. Aí tem a passarela para você atravessar a rua. Aí você vai sair no Hotel New York, New York. Aí depois tem o Hotel Parque MGM. Do Hotel Parque MGM, você... com a divisa com o próximo hotel, que é o Área, você já pega esse trenzinho, já desce lá no Belágio. Como você também pode fazer a pé dentro dele. Agora eu vou falar para vocês sobre Uber, pessoal. Agora tem uma informação importante, que inclusive eu já deixei aqui no Rios um vídeo que eu fiz falando para vocês sobre a melhor forma de você se locomover no aeroporto. Que é, hoje, tá, os táxis, eles estão com uma tarifa fixa por região. Como assim, Carol? O aeroporto, ele é muito pertinho da Strip. Diferente para quem já viajou Nova York, Miami, que é muito longe. A parte do aeroporto de Vegas ali pra Strip, tipo assim, do aeroporto até o hotel, da placa a gente vê o aeroporto, a gente tá atrás do aeroporto. Então, por exemplo, desses hotéis ali perto da placa, que é Mandalay Bay, Luxor, Excalibur, MGM, New York, Parque MGM, Área, até o Belágio, que tá no meio, vamos considerar o meio da Strip, você vai gastar aí no máximo uns 15 minutos do aeroporto. Com trânsito, tá? Com semáforo e tudo mais. Mas é muito pertinho. E aí os hotéis, a maioria das pessoas hoje pega Uber. Tá? E aqui Uber, vocês precisam prestar atenção que não tá escrito Uber nos lugares, tá? Então tá escrito Ride Share. Porque aqui, anota essa palavra, Ride Share.
Porque aqui tem outros aplicativos que funcionam também como Uber, e um deles é o Lyft. Só que o Lyft, acho que ele funciona mais para americano. Eu não sei se vocês do Brasil conseguem baixar esse aplicativo, enfim, não sei. Mas o Uber, vamos falar do Uber específico. Nos lugares, nos hotéis e no aeroporto, ele não fica junto com os táxis. Por motivos de divergência e porque os hotéis, eles não foram, a não ser os hotéis novos agora, né, que eles estão construindo. Mas até então, 99% dos hotéis aqui de Las Vegas, eles não foram projetados para ter uma área de Uber. Porque os táxis já param ali na entrada principal. E causa muito transtorno. As pessoas se perdem, as pessoas têm corridas canceladas, porque você precisa estar no local certo para pegar o Uber. O Uber em Las Vegas e qualquer táxi, qualquer meio de locomoção, é proibido você pedir no meio da rua, igual Nova York. Você tá lá, você abana a mão, o táxi vai parar e vai pegar você. Aqui não. Eles não podem fazer isso, nem Uber, nem táxi, porque se eles fizerem, eles vão levar uma multa. Então eles precisam entrar dentro de um hotel para te buscar. Por isso que os hotéis você vai pegar na porta principal e eles vão te deixar na porta principal. Então, às vezes o táxi é mais fácil para muita gente por conta disso, pelo volume. Porque é muito táxi, mas ao mesmo tempo também tem muito Uber. Só que a tarifa do Uber vai modificar. O táxi, você tem a questão de você ficar parado no trânsito e vai ficar ali computando, né? Mas o aeroporto, por ser próximo, eles têm uma tarifa fixa. Então é por zonas. Então aquele primeiro bloco partindo do aeroporto é uma zona, depois tem outra, depois tem outra, depois tem outra. Aí aqui tem uma tabelinha, ó, que eu separei pra vocês. Ó. Então tem todos os hotéis aqui. Eu vou colocá-la no grupo. Então eu acho que você deveria ir pro grupo. E aí tem as tarifas, como por exemplo, você tá no hotel New York, é 25. Você tá no hotel... se vocês vão ver, assim, os mais afastados da strip, o máximo que vai custar é $29. O resto vai custar tudo 21, 25. É uma tarifa fixa, tá? Então, essa tarifa ela não vai mudar. Aí, a hora que você sai do aeroporto, o que eu aconselho? Você vai sair do aeroporto, você vai pegar sua malinha. Lá na porta, lá de fora, você já vai dar de cara com o táxi. A hora que você pega a sua malinha, você liga o seu aplicativo do Uber. E aí você vê quanto que tá custando. Coloca o endereço do seu hotel e você faz uma simulação. Se for mais barato você pegar o Uber, porque você já sabe a tarifa fixa do táxi, você pega o Uber. Só que aí você tem que subir no segundo piso, no 2M. Então aí lá no aeroporto vocês precisam buscar. Aqui tem 2 terminais. O terminal 1, que chega a maior parte dos voos internacionais, dos voos domésticos, quer dizer, para quem faz conexão dentro dos Estados Unidos. E o terminal 3, que é para voos internacionais, principalmente Copa Airlines, e alguns voos domésticos, como United, Frontier, sei lá, e outras. Mas a maioria desce no terminal 1. Então, você tem que ver aonde que é no seu terminal. Eu sei que no terminal 3 é no nível V de valete, que você tem que ir para pegar o Uber. E eu acho que no terminal 1 é no 2M, no mezanino, que fica na garagem. Então, você tem que subir, acho que o segundo piso, mas vai estar escrito lá, Uber, Rideshare. Por isso que eu escrevi aí, ó, Rideshare. Vocês têm que procurar. Aí, a minha dica é, quando você chegar lá, você pede o Uber. Porque se você pedir esse Uber antes e se perder, eles chegam rapidinho. E se você não estiver lá, eles não esperam e vão cancelar a corrida e você vai gastar dinheiro à toa. Então, não vai falar que eu não avisei. Tá bom? Então, essa é uma dica para você se locomover, tipo, do aeroporto para seus hotéis. Faz esse teste. E aí, se você tiver no casal ou em 4 pessoas, vocês pegam um carro maior. Não vai pegar um carro para 4. Porque já aconteceu de um cliente meu, eles estarem em 4, mas eles estarem com 6 malas. E aí, você pede um Corolla, você pede um carro normal, não vai caber as malas. E aí, o motorista, ele recusa a sua corrida e você tem que pagar. Porque já tá ali, a hora que você vai cancelar, o Uber vai te cobrar. Então, presta atenção que aí você pega um carro maior. Porque você tá com mala. Então, lembra disso. Que aí vocês racham o valor da corrida em 4. Tipo, em 2 casais. Aí dá super, tá? A Ivana, quando você deixar o carro na Alamo, você tá falando lá no aeroporto, no rental car do aeroporto, lá tem o local também pra você pegar, que vai estar escrito Rideshare,
que é na faixa externa lá do rental car, lá na frente. Aí você tem que ir para aquela localização. Só que lá, como não é muito confuso, você vai se comunicando também com o motorista, ele te acha ali na porta. Mas se for aonde eu tô pensando, que você tá falando, lá no rental car do aeroporto, tá? Agora, Uber dentro dos hotéis, vocês precisam prestar atenção nisso, tá? Do ride share. Tem hotéis, agora uma regra, eles podem deixar vocês em qualquer lugar, menos na rua. Eles podem deixar você na porta principal, eles podem deixar você na garagem, eles podem deixar você atrás. Normalmente, para deixar, não existe um problema. O problema é o pick-up, é a saída. É quando o motorista vai te buscar e você vai começar a sua corrida do seu destino. Por exemplo, na Esfera tem um local próprio para você ficar. E todos os hotéis, sem exceção, nenhum deles é para você ficar na porta principal esperando o Uber. Acontece muito, já aconteceu muito dos meus clientes se frustrarem. Eu tô aqui na porta principal esperando o Uber, aí eu falo para ele que eu tô aqui, aí ele fala para mim que não é, eu tenho que procurar. Então se informem, pessoal. Procurem, pergunta lá, chega na porta do hotel, se você chegar na porta de qualquer hotel, você tá andando na rua, cansou, quero pegar um Uber, entre em qualquer hotel. Chegou lá na porta, vai ter o valet, vai ter o carinha que ajuda nas malas, pergunta, fala Uber, mas você não sabe falar inglês, só você falar Uber, Uber é Uber, ele vai te falar onde é que você tem que ir, ele vai te explicar, e aí você vai seguindo a plaquinha lá do ride share, tá? O meu sonho era poder filmar para vocês todos os hotéis, né? Então, assim, gente, eu tenho um projeto muito audacioso, né, aqui para estar ajudando vocês da nossa plataforma. Então, assim, espero poder conseguir colocar todas essas informações em vídeo lá para vocês também, para você. O meu hotel é esse. Deixa eu procurar aqui e aí vai ter a informação lá. Então, essa é a minha meta. Tá? Até 2026 a gente conseguir fazer isso. Mas enquanto não temos os vídeos, eu passo a informação e aí vocês fazem o dever de casa quando chegar aqui, tá? Táxi. Existe táxi para tudo quanto é lado aqui em Las Vegas. E aqui uma informação importantíssima com relação aos táxis em Las Vegas. Por favor, não deixem o táxi, não deixem nada dentro do táxi. E Uber também, gente. Quando vocês forem pegar transporte público, seja o monorail, principalmente qualquer um, mas assim, o monorail que você não vai voltar, e o táxi, que pensa na rotatividade de pessoas. Ele deixou você, mas ele já vai pegar outro. Então, presta muita atenção em bolsa, casaco, mochila, porque eu já tive cliente que já perdeu passaporte, já tive cliente que já perdeu carteira com muito dinheiro, que largou para trás na correria. E é muito difícil recuperar, porque às vezes não é nem o motorista nem viu, às vezes entrou outra pessoa e pegou. Mesmo que tenha a questão aí dos achados e perdidos, é mais fácil você conseguir recuperar uma coisa que você perdeu nos hotéis do que você recuperar uma coisa que você perdeu dentro de um transporte público, tá? Então, assim, presta muita atenção. E outra coisa importante, quando vocês forem andar de Uber e táxi, principalmente táxi, tira uma foto do número do táxi. Tira uma foto do número do táxi. Porque se porventura acontecer, de esquecer alguma coisa, acontecer qualquer coisa, você precisar, você tem o número. E tem várias companhias de táxis aqui também, não é só táxi amarelinho. Tem branco, tem vermelho, tem verde. Então, tira uma foto do táxi, da placa, tira uma foto da cor do táxi para você saber qual é a companhia de táxi e quem é o carro. Porque se acontecer qualquer coisa, você tem essa informação também, tá? Para você passar. O Walmart fica longe. Nenhum Walmart fica aqui perto, tá, Fabi? A maioria fica 15, 20 minutos. Eu tô compartilhando aí nos rios aí um PDF para vocês que tem essas informações, tá? Com o endereço do Walmart. Que mais? Deixa eu ver se eu tenho mais algum mapinha para compartilhar com vocês aqui que eu separei. Não, acho que não. Acho que era isso. Aqui, ó. Esse mapinha também é legal, ó. Esse mapinha também tem todos os hotéis. E aí, a linhazinha azul é a rodovia. Então, tem os hotéis que ficam atrás da strip principal. A amarelinha é a Las Vegas Boulevard, onde tem os principais hotéis,
tá? E os hotéis nas paralelas. Então também esse mapinha é bem legal. Mas não se preocupem, gente. Eu tô trabalhando pra tá colocando esses mapinhas juntos pra vocês, porque eu acho importante. E aí, ou eu vou desenhar, ou eu vou mostrar, sei lá. Eu vou filmar meu computador, eu vou dar um jeito. Eu vou encontrar uma forma de poder estar explicando pra vocês a forma de vocês se locomoverem por dentro, tá? De uma forma um pouco didática pra vocês entenderem, assim, como que você anda de um hotel pro outro, onde que tem um monorail exatamente, enfim, vou tentar estar mostrando isso pra vocês. Mas esses mapas, os aplicativos, os valores, a questão das formas de transporte, as tarifas de aeroporto, eu vou estar compartilhando tudo com vocês lá no grupo. Então, por favor, participem do grupo do WhatsApp, tá? Ajudem a divulgar, compartilha com quem vai estar fazendo essa viagem com você, que em breve vai ter novidades por lá, tá bom? Eu vou ter que encerrar, gente, porque eu tenho que encontrar com os meus clientes daqui a pouco. Eu preciso almoçar, que eu nem almocei ainda, tô morrendo de fome. Faz live andando pela cidade. É uma boa. Mas, Cris, sabe o que é que não funciona? Porque às vezes a internet fica ruim. Eu já tentei fazer isso uma vez. Eu tenho que ficar parada. Porque lá na Strip, eu vou contar pra vocês uma coisa. Dependendo do local que a gente tá, quando tem muito turista concentrado, eu acho que tá usando um metro quadrado de rede de celular, não funciona. E aí fica bem ruim a internet. Eu também já pensei em fazer isso. Mas tanto é que as minhas lives, na verdade, eu queria estar fazendo lá, né? Cada dia pegar um hotel, tá fazendo com um cenário diferente pra vocês. Mas o som fica ruim, a internet não funciona. Aí, pra gente produzir melhor, eu decidi fazer as lives aqui de casa, tá? Carol, a gente tem live toda semana, mulher. Já tem 3 meses que nós começamos com esse projeto. Então, toda quarta-feira eu tô aqui trazendo um tema pra vocês. Tá bom? E aceito sugestões. Então, deixem aqui as dúvidas de vocês. Depois no meu direct, lá no grupo. Eu tô sempre fazendo enquete, porque a minha missão aqui é ajudar vocês a desfrutar do melhor de Las Vegas. Tá bom? Todos esses transportes são acessíveis a cadeirantes? Sim, Natasha. Todos são. Aqui nos Estados Unidos, assim, se tem uma coisa que a gente tem acessibilidade. As calçadas são muito amplas, tem rampa, os ônibus têm a rampa também, então tudo tem essa parte para estar te ajudando. Até para você subir, por exemplo, para você subir, para pegar os monorails, tem o elevador, então você vai ter acessibilidade sim. Uma das melhores lives que você fez. Parabéns, muito obrigada. De nada, meu amor. Estamos aqui para isso. Você indica uma empresa de ônibus de Los Angeles para Las Vegas? Me falaram do Flixbus, cancela muito. Flixbus cancela muito. Olha, Jaque, não sei, eu conhecia essa também. Nunca fiz esse trajeto de ônibus, eu tô doida pra eles já fazerem aquele trem, né, que vai ser expresso, que acho que vai inaugurar em 2026, que é o mesmo que tem Orlando, Miami. Mas ônibus eu só conheço a Flixbus mesmo, que é a única que eu sei que tem. E às vezes, dependendo, compensa você pegar um carro pra vir. Chega mais rápido e, enfim, dependendo da quantidade de pessoas que tiver com você, às vezes compensa você pegar. Muito obrigada. Toda quarta tem live. Não sabia, sou nova por aqui, vou acompanhar. Então, seja bem-vinda, Carol. Toda quarta-feira a gente tem live aqui, tá? As lives não ficam salvas, porque depois a gente vai disponibilizar isso pra vocês. A gente tá criando uma comunidade aqui de exploradores inteligentes e eu tô, assim, muito empolgada e numa missão muito grande de trazer para vocês todas as informações, né? Informações que não deviam ser cobradas de vocês, informações que não deveriam ser escondidas. Essas informações, elas precisam estar, assim, ao acesso de vocês para que vocês desfrutem mesmo de uma forma muito inteligente Las Vegas, tá bom? No mais, gente, eu que agradeço vocês. Um beijo grande. Espero vocês no grupo do WhatsApp e vamos nos falando, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.